Meus irmãos, hoje nós vamos para o artigo 20, que está dentro da eclesiologia. E a gente ainda tem um longo caminho para terminar essa disciplina da eclesiologia, que é o estudo da igreja em si, ou tudo que se refere à igreja, à administração eclesiástica, à nossa vida cotidiana enquanto comunidade aqui. E o artigo 20, o início dele, ele vai falar sobre os deveres dos crentes. É uma parte que muitos de nós não gostamos. A gente gosta de saber dos nossos direitos, mas os deveres nem sempre a gente gosta, mas é necessário. E o texto inicial do artigo diz assim: é de obrigação aos membros de uma igreja local reunirem-se para fazer orações e dar louvores a Deus, estudarem suas palavras, veja que são vários itens, celebrarem os ritos ordenados por Ele, valerem uns aos outros e promoverem o bem de todos os irmãos, receberem entre si como membros aqueles que pedem e que parecem verdadeiramente filhos de Deus pela fé, excluírem aqueles que depois mostram pela desobediência aos preceitos do Salvador que não são de Cristo, e procurarem o auxílio e proteção do Espírito Santo em todos os seus passos. Então, esses aí são uma lista extensa demais de deveres que todos os crentes devem ter dentro da nossa aqui doutrina congregacional. Eu queria começar com uma reflexão, fazendo a seguinte pergunta: se a igreja é um lugar público, formado de voluntários, é correto existirem obrigações ou deveres? E aí eu estou falando isso por quê? Porque tirando na igreja, geralmente, a maioria das igrejas, tirando um zelador, alguns funcionários que a igreja tem, e o pastor que recebe uma prebenda remunerada, todos os outros cargos, incumbências, funções, participações, são formadas de pessoas não remuneradas financeiramente. Ou seja, a igreja é um local público formado de voluntários. Então, se é formado de voluntários, é correto existirem obrigações? Um voluntário, às vezes a gente confunde muito. E eu já ouvi de vários membros de igreja, quando são chamados à atenção em alguma coisa que estão fazendo de maneira não adequada, ou às vezes errada, eles dizem assim: está me chamando a atenção, eu não estou recebendo nada para isso, então tchau, e vai embora. Não é o fato de você ser voluntário que você não está submisso a normas. Não, é muito bem o que Eric falou. Você é voluntário? Sim, tudo bem. A partir do momento que você disse, eu quero ser membro de uma igreja, fez votos, teve um processo para você ser membro de uma igreja, então você também está submisso, como voluntário, a obedecer essas regras. Ou então você pede desligamento dessa comunidade, dessa instituição. Então, dentro da administração eclesiástica, é claro que a gente vai ver base bíblica para muita coisa aqui, mas temos que entender de que é uma obrigação dos crentes, a partir do momento que dissemos: eu recebo a Jesus Cristo como Salvador, eu recebo a Bíblia como minha única regra de fé e prática. Olha só, é muito bonito a gente dizer, todo mundo fala, é regra de fé e prática. E as normas e os deveres, as obrigações que tem na Sagrada Escritura? Aí a gente já tem um certo cuidado. E quando outra pessoa humana aqui nos chama atenção, mesmo baseado nessas normas da palavra de Deus, a gente não gosta. E aí é por isso que tem muita gente desgostosa com a igreja, sem querer participar mais de comunidade, porque, perceba, de uns 30 anos para cá, eu estou falando da minha realidade, eu tenho percebido, ano após ano, crescer o sentimento do antropocentrismo. O que é antropocentrismo? Antropos é homem, é o homem no centro. Então, as pessoas hoje, elas não querem mais, acho que foi Aldo que falou, né? Eu tenho que fazer para o Senhor, o Joacil também tem que fazer para o Senhor, agradar o Senhor. Mas geralmente as pessoas só estão querendo desenvolver atividades, não é 100% para agradar o Senhor. Talvez seja uma justificativa, mas uma boa parte das pessoas por trás só serve ao Senhor quando lhe agrada. E não é 100% agradar ao Senhor.
E a gente tem que ter muito cuidado com isso, para a gente ir no caminho certo da Escritura, já que, como voluntários, nós recebemos incumbências, ordens, normativas de Deus, e a gente tem que seguir essas obrigações. Então, é bem isso. E é dentro dessa área que o Dr. Calley, quando escreveu o artigo 20, ele vai falar, começa com um imperativo realmente de obrigação, de dever. É isso que ele vai dizer. É de obrigação aos membros de uma igreja local reunirem-se. Aqui a gente vê o caráter da reunião. E aí a gente vê isso, biblicamente falando, lá em Mateus capítulo 18, verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esse texto ele é muito rico, inclusive ele fala de disciplina, fala de muita coisa. Mas a gente vê aqui a reunião da igreja. Então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. E o Senhor diz, ali eu estou no meio deles. Ou seja, em concordância, Deus está ali no meio da reunião. E o texto que nós lemos, Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, o autor ele vai dizer que nós devemos nos considerar uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, boas obras, e não devemos deixar de congregar-nos, como é costume de alguns. É interessante a palavra grega para alguns, é a palavra usada assim meio que colocado à parte, né, do lado. É uma palavra bem forte nesse sentido, né? Fique à margem. Olha, não seja como esses que ficam à margem. Vocês não podem deixar de congregar, é que o autor vai dizer aqui. E ele vai falando, antes, façamos admoestações, que é a palavra que significa encorajamento. Geralmente a gente vai falar sobre exortação, né? Chamar a atenção dos outros. Mas o objetivo, um dos objetivos primordiais da gente congregar, também é nós recebermos conforto mútuo. A palavra admoestação dá essa ideia de conforto. Nós precisamos uns dos outros. E tem duas coisas importantíssimas nesses dois textos. Primeiro, Deus ele se manifesta na comunhão. Percebe que o Mateus 18, 20 diz que o Senhor, na reunião, está no meio deles. Não significa dizer que você está na sua casa, Deus não está lá com você. Claro, Ele é onipresente, está em todo local. Mas enquanto presença em termos de concordância de um grupo de pessoas com um único objetivo, Deus diz, olha, eu me manifesto no meio dessa reunião. Então isso é maravilhoso, irmãos, e é bíblico. Então, mesmo sendo voluntários para participar, ser membros de uma igreja, nós temos que entender o pano de fundo espiritual por trás. Deus, Ele tem prazer na reunião dos seus filhos. E Ele é quem ordena, Ele ordena essa reunião. Por quê? Porque Ele diz, olha, vocês não podem deixar de congregar-nos. E, assim, não é uma obra simplesmente humana. Isso é expresso na Escritura, não só nesses dois textos, mas em outros vários. Não são homens falando, é Deus que está ordenando. Infelizmente, irmãos, essa questão de obrigação de se reunir, de estar juntos, esse é um problema atual no grupo, que a gente já comenta várias vezes aqui, o grupo chamado por alguns, eles não se intitulam assim, mas o grupo chamado dos desigrejados. No nosso século tem aumentado cada vez mais esse grupo, e tem aumentado a vontade de muitas pessoas, inclusive que estão no meio da nossa comunidade, de não mais se reunir presencialmente. Inclusive a pandemia veio aí e deu eu não vou dizer que deu uma amplificada nesse grupo, mas veio revelar um pouco mais esse grupo. As pessoas preferem estar no conforto do seu lar e talvez deitado na cama, com ar-condicionado, ali tranquilo, ligar sua televisão e estar assistindo, inclusive essa live aqui. Para ele é mais cômodo ficar assim, do que realmente estar no meio da comunidade, no meio da reunião dos santos. Então, esse grupo realmente tem crescido bastante. É claro, irmãos, que não existe somente o motivo do comodismo, essa parte que a gente critica mais. Também tem alguns motivos que a igreja também tem que estar alerta, que são problemas que no meio da comunidade existem e que podem afastar pessoas. Temos que também ter essa noção.
E aí, eu queria trazer até aqui essa definição um pastor nosso, congregacional, pastor Idauro Campos. Ele escreveu esse livro que está indicado aqui. Você tem esse livro? É muito bom esse livro. O prefácio é até do doutor Augusto Nicodemos. O nome do livro é Desigrejados. O pastor Idauro Campos, nosso congregacional, ele foi um dos primeiros que começou a escrever a respeito desse tema. Ele, o Nelson Bombilca, não só se chama desigrejados, mas também o desigrejismo. Na verdade, são aquelas pessoas que decidiram, por algum motivo, não frequentar a igreja. Inclusive, o pastor ele vai citar nesse livro 2 tipos principais. Inclusive, um deles, eu acho que é bom para que a gente, já que estamos estudando a eclesiologia, melhorar um pouco nos nossos relacionamentos, na nossa forma de agir, para evitar que esse grupo aumente, que é o grupo dos decepcionados. Tem muita gente que deixou de congregar porque teve alguma decepção pessoal ou até mesmo decepção institucional com a igreja. Geralmente pode acontecer quando um irmão ou outra irmã fez uma fofoca e envolveu o seu nome. Essa pessoa se decepcionou, ou com algumas pessoas, ou com a instituição. Ou mesmo quando a liderança da igreja chamou a atenção de alguém, ou realmente não tratou bem, como deveria, biblicamente, com aqueles membros. E aí esses membros se decepcionam com a instituição, porque está ligado à liderança da igreja, e também saem, né? Então, aqui, nesse grupo, a gente consegue identificar muita gente ferida, muita gente magoada. E é claro que isso não é um motivo justificado, bíblico, para você tomar a decisão de ser crente em casa. Isso não existe, ser crente em casa, né? Participando da igreja, não. Mas a gente consegue perceber de que, às vezes, dentro da nossa comunidade religiosa, existem alguns problemas que muitas vezes precisamos corrigir. Que às vezes a gente pode ser participante da motivação para esses decepcionados terem uma justificativa para sair do meio da comunidade. Então, esse é o primeiro grupo, certo? O segundo grupo são os críticos do sistema. Esse a gente conhece um pouco mais, a gente consegue identificar, porque os críticos do sistema são os desigrejados que eles dizem que não teve decepção nenhuma, mas eles explicam que a saída deles da igreja é porque eles entendem que o templo, a liturgia, os programas, os eventos são empreendimentos humanos, simplesmente, e não tem nenhuma relação com o evangelho. Então, eu poderia até colocar nesse grupo também aqueles que, em tudo, no meio da igreja, tem uma coisa para reclamar. Você deve conhecer alguém que nada está bom para ele. Sempre tem algum defeito. Você pode fazer a melhor coisa do mundo, você pode fazer o melhor trabalho, mas ele vai achar alguma coisa que não está de acordo. Então, esses compõem-se os críticos do sistema. Os críticos do sistema, eles passam muito tempo no meio da comunidade, mas alguns deles, inclusive na pesquisa que o próprio pastor Idauro fez, eles saem da igreja e lá de fora, eles já criticavam dentro. E lá de fora, aí é que eles criticam mesmo. Existe essa ruptura e é muito danosa para a igreja, inclusive brasileira hoje, no momento que nós estamos passando, esses 2 grupos, né? O pastor John Stott, que eu gosto bastante dele, ele vai falar sobre essa questão de crentes fora da igreja. Ele vai dizer que, ficou ali em cima, mas acho que dá para ler, né? Os crentes fora da igreja são uma anomalia. E eu não sei se você sabe a definição de anomalia, mas é algo que é anormal. É uma irregularidade. Isso significa que, se tem algum crente que diz, não, eu não estou mais frequentando a igreja não, eu sou crente em casa, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu louvo a Deus em casa. Essa situação, por livre e espontânea vontade dele, é uma irregularidade, uma anomalia, né? Silas, você passa aqui para a Juliana. E veja só, quando eu estou falando de anomalia,
irregularidade, isso significa que é um erro que precisa ser corrigido. Mas, infelizmente, esse grupo não quer ser corrigido. E também tem a motivação principal. O Nelson Bomilcar, que é outro escritor também que fala sobre isso, ele vai dizer o seguinte: continuo acreditando na igreja do Senhor. Estou na igreja porque fui colocado nela pelo Espírito Santo. E aí a gente vê que existe uma causa primária para nós estarmos na igreja. Foi Deus que nos colocou na igreja. Então entenda isso. Ah não, eu sou voluntário simplesmente. Foi a minha pergunta inicial. É claro que, humanamente falando, dentro da nossa cosmovisão, fui eu que saí de casa e vim para a igreja, mas não. O motivo espiritual é porque Deus fez com que eu e você encontrássemos uma comunidade dos santos para nós congregarmos. E aí nós crescermos, nós sermos abençoados, nós sermos exortados e vivermos juntos no meio dessa comunidade. Então faz parte do que se chama ser igreja, e que a gente começou a falar na semana passada, né? Então a gente tem alguns deveres na nossa reunião. O que é que tem na nossa reunião? Ou pelo menos o que deve ter na nossa reunião? O artigo 20, ele vai continuar dizendo: a gente se reúne para quê? Para fazer orações, dar louvores a Deus, estudar a sua palavra, celebrar os ritos ordenados por Ele, valerem-se uns aos outros, promoverem o bem de todos os irmãos. Então tem vários itens aqui, eu queria colocar um por um. Primeiro, orações. Filipenses 4, 6, vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Engraçado que Paulo, quando escreve para a igreja, ele vai falar no plural para a igreja. As vossas petições, enquanto instituição, enquanto povo reunido. E ele diz que as vossas petições através da oração, pela súplica, com ações de graças. Então hoje, quando os irmãos aqui colocaram as suas súplicas, as suas petições, as ações de graças, o nosso irmão fez. Então tudo isso faz parte da reunião da comunidade. E a gente vai conhecendo um pouco mais a vida de um do outro, vai sentindo as dores um do outro, a necessidade um do outro. E inclusive vai fazendo o que a gente vai chegar lá no final, que é no serviço e no auxílio. Então na nossa reunião tem que ter orações, tem que ter louvores. Hebreus 13, 15, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Louvores faz parte do nosso dever de reunir. Também, estudo da palavra, é o que estamos fazendo aqui, debatendo, conversando, pedindo a iluminação do Espírito Santo, e com dons que Deus deu à igreja para o ensino, crescendo juntos. Isso faz parte da nossa reunião. A parte da Bíblia, né, o estudo da Bíblia, né, Colossenses 3, 16, Paulo vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria. Faz parte. Também temos os nossos ritos na nossa reunião. O que são ritos? Batismo e ceia. A gente vai estudar isso nos artigos 24, 25 e 26, né? Lá na frente a gente vai falar sobre batismo e ceia dentro da nossa doutrina congregacional. E também temos serviço e auxílio, que é o quê? O que o artigo fala de valerem uns aos outros e promoverem o bem de todos os irmãos. Então, koinonia, quantas vezes a gente não, baseado numa necessidade de que a gente sabe de um irmão que está junto, a gente não faz alguma coisa, se mobiliza para ajudar esse irmão que está precisando. Isso faz parte da vida comunitária. Se não houvesse vida comunitária, não é que a pessoa iria ficar desassistida. Deus, pela sua infinita misericórdia, pode levantar outros meios, claro, mas Ele quer usar a igreja, eu e você, para fazer isso. Como é que a gente é instrumento de Deus para fazer parte desse processo? Estando juntos. E estando juntos, mas estando juntos ligados naquilo que está acontecendo na reunião. É por isso que é importante, irmãos, a gente, até os reformados, os teólogos reformados, eles falam sobre a questão do princípio regulador do culto. A gente não vai estudar aqui o princípio regulador do culto, que é a parte da liturgia, mas é importante a gente estar com o coração
atento a tudo que está acontecendo na reunião nossa, porque nessa reunião existe aprendizado, existe ações de graças, existe conhecer mais a vida um do outro, em algum motivo, alguma oração que é feita, e isso serve de combustível para que a gente possa tomar atitudes práticas, para viver como verdadeiramente uma igreja deve viver, cuidando uns dos outros, admoestando uns aos outros, né, com conforto e também exortando, que é o que a gente vai ver depois, certo? Então, a nossa igreja, inclusive aqui, Igreja Evangélica Congregacional em Mangabeira, todos os membros, aqueles que são membros, eles têm deveres quando entram na membresia da igreja, ou através do batismo, ou através da recepção de membros de outras igrejas, de outras denominações, ou mesmo de outras igrejas congregacionais. Então, o nosso artigo 9 do Estatuto vai dizer que é dever de todo membro da igreja, primeiro, cumprir o Estatuto da igreja, o regimento interno, né, se tiver, nós não temos, e as decisões da Assembleia Geral da igreja. É dever de todo membro. Quando o membro entra, ele sabe que ele tem que ter essas obrigações. Mas não só essa. Segundo, assistir aos cultos públicos e às demais reuniões. Ou seja, ele tem que participar das reuniões. A gente pode até ver o seguinte, né? Na terça-feira tem poucas pessoas, no domingo tem mais. Claro que existem motivos justificados para não comparecimento de muitos irmãos. Mas, de maneira geral, a gente percebe que existe pouca priorização. Mas lembrando que é dever de todo membro participar dessas reuniões. Terceiro, comparecer a todas as assembleias legalmente convocadas. Nós somos congregacionais. Então é um dos princípios congregacionais termos as nossas decisões sendo realizadas em assembleias de membros. Então é dever também do membro comparecer a elas. 4, prestigiar a igreja, contribuindo voluntariamente com serviços para a execução das suas atividades espirituais e seculares, exercendo com zelo e lealdade os cargos que lhe foram confiados por nomeação ou por eleição. Então, essa é uma outra parte aqui, que é você usar o que Deus te deu, dons, talentos, serviço, mão de obra, para poder ajudar a comunidade. Também é dever de todo membro. 5, contribuir alegre e voluntariamente com seus dízimos e ofertas, inclusive com bens materiais, moeda, corrente ou espécie, para a manutenção da igreja e do seu trabalho pastoral, atendimento social, socorro aos comprovadamente necessitados, missionários, propagação do evangelho, empregados a serviço da igreja e aquisição de patrimônio e sua conservação. Deveres. Essa parte muitos crentes não gostam, né? É dinheiro? Não. Eu tenho o meu dinheiro, não quero nada com igreja. Bem, mas voluntariamente, quando você quis ser membro da igreja, você acatou esses deveres. Então, é obrigação também. 6, evitar por todos os meios comentários impróprios, agressivos à igreja, ao pastor, aos oficiais ou a qualquer outro membro. Tem crentes que escutam, né, comentários maldosos em relação à sua própria igreja em si e ficam silenciados. É dever do membro evitar esses comentários impróprios que saiam da sua boca, mas eu poderia aqui, inclusive, ampliar pelo menos uma indignação de pessoas que fazem isso do seu lado e você não diz absolutamente nada. Então é meio que você, na minha visão, você compactua com aquela palavra que está sendo dita ali. 7, rejeitar movimentos ecumênicos discrepantes dos princípios bíblicos adotados pela igreja. Talvez em outro momento a gente estude aqui um pouco sobre o ecumenismo, que está muito em voga hoje, né? Vamos me juntar com pessoas de outras religiões, chama aqui para o púlpito um babalorixá, chama um agnóstico, somos todos irmãos. Então, isso é o ecumenismo. Quais são os limites do ecumenismo? O dever do membro dessa igreja local deve rejeitar movimentos ecumênicos discrepantes dos princípios bíblicos adotados por essa igreja. Então, ecumenismo a gente faz em outras áreas, parte social, para ajudar a comunidade, ajudar as pessoas, ajudar o Brasil, ajudar a nossa cidade. Agora, se fosse juntar para misturar princípios religiosos, inclusive é proibido pela própria igreja quando você se declarou como membro.
Também é dever do membro acatar, respeitar o pastor, prestando-lhe honras devidas ao seu elevado cargo, comparecer ao conselho eclesiástico, que é o conselho de oficiais, quando para isso convidado, e finalmente promover pelo exemplo a boa ordem, a reverência no recinto sagrado. Respeito às autoridades constituídas da igreja, né? Então faz parte do dever também de todo membro. E 9, abster-se da prática de ato sexual antes do casamento, ou extraconjugal, que seria o adultério, bem como a prática sexual com pessoas do mesmo sexo, pedofilia e bestialidade. Então, tudo isso aqui está dentro do artigo de número 9 da nossa igreja congregacional aqui em Mangabeira. Amém? São muitos deveres, né, meus irmãos? Mas ainda tem mais, que não vai dar tempo a gente fazer isso hoje, mas semana que vem a gente continua, porque a gente vai entrar inclusive numa seção desse artigo 20, que é a parte da exortação pessoal e exortação comunitária, que pode culminar numa disciplina eclesiástica. Qual é o pensamento bíblico? Qual é o pensamento da nossa igreja local em relação à disciplina? Como é que isso se processa? E qual é a nossa atitude no meio de uma situação dessa? Então, a gente vai estudar isso semana que vem, se assim Deus permitir. Amém?